Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos fala assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntaram-lhes. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E eles ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui reunidos nesse culto, para podermos ouvir a Tua palavra. Tudo aqui é permissão do Senhor. Se nós estamos aqui, se nós chegamos até aqui, foi porque tudo foi direcionado e tudo foi permissivo do Senhor. Então, nesse momento, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, traga aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, a começar por mim. Me use, Senhor, como instrumento daquilo que o Senhor quer trazer ao seu povo. É que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido de Marcos. A gente tem lá também em Mateus esse mesmo texto, onde relata esse momento onde Jesus vai chegar na sua cidade natal, em Nazaré. Ele estava ali pregando pela região ali, ele tinha colocado ali como, vamos falar assim, né, o local focal do seu ministério ali em Cafarnaum, tinha criado ali a sua base ministerial, mas era muito perto ali de Nazaré. E nesse momento aqui, quando Marcos relata isso, Jesus está voltando por essa visita, aquelas cidades ali circunvizinhas, né, pregando o evangelho, curando muitos enfermos, fazendo coisas miraculosas. E quando ele chega aqui na sua cidade, a gente vê esse relato dos moradores, primeiro, espantados, ouvindo que Jesus vinha, porque as notícias de Jesus corriam ali toda a região, né, da Galileia, da Samaria, da Judéia. Então Jesus tinha se tornado muito conhecido. E todos os moradores de Nazaré recebiam essas informações. E eles conheciam Jesus, conheciam desde criança. Jesus passou ali toda a sua infância, cresceu ali naquela cidade. E a gente tem um relato aqui muito, assim, interessante para que a gente possa analisar nessa noite, desse povo que conhecia Jesus, que viu Jesus crescer, que ouviu falar dos milagres. Provavelmente, como o texto fala, ele fez alguns milagres ali, mas aquela incredulidade deles fez o texto, ele vai nos dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Isso me chama muita atenção, porque essa questão de Jesus não poder realizar esses milagres é um fato assim que a gente tem que observar muito, porque ele pode estar também nos nossos dias. Pode ser que hoje a gente não tenha visto, talvez, muitos milagres, ou não tenha vivido muitos milagres de Jesus, também porque às vezes estamos fazendo igual esse povo aqui de Nazaré, não estamos crendo, não estamos acreditando em Jesus. E é interessante que, se nós retornarmos um pouco o texto, no capítulo anterior, Marcos, eu acredito, né, até propositalmente, Marcos vai relatar ali 2 milagres de Jesus, muito conhecidos e muito impactantes. Um foi a cura da mulher ali do fluxo de sangue, que foi curada diversos anos ali, que ela vivia com aquele problema. A gente tem ali no capítulo anterior, quando Jesus ressuscita ali a filha de Jairo, né, que estava dada como morta. Jesus traz ela à vida novamente, e Marcos faz questão de relatar milagres tão espetaculares, e na sequência, falar que Jesus, quando chega na sua cidade, aquele povo não creu nele. A gente tem que tomar cuidado, porque isso pode também
estar nos nossos dias, né? Estar no nosso coração. Às vezes a gente pode viver e conhecer Jesus tanto, e reconhecer, saber dele tanto, às vezes até um conhecimento profundo, né? Do que Jesus ensinou, um conhecimento profundo, às vezes até da Bíblia, mas não conhecermos Jesus de verdade, não termos a fé suficiente para acreditar que Jesus pode mudar a situação. O tema dessa mensagem hoje eu coloquei: a fé que libera e a dúvida que impede. A fé é aquela que libera aquilo que o nosso coração, às vezes o que nós estamos buscando, aquilo que nós temos entregado ao Senhor, pode ser liberado, pode ser realizado, né? Hoje nós estamos aqui nesse culto de quarta-feira, esse culto da vitória, um culto onde muitas pessoas vêm aqui no intuito de fazer uma corrente de oração, entregar às vezes problemas que têm vivido, problemas às vezes uma doença, às vezes algum problema financeiro, algum problema no trabalho, inúmeros problemas. Que problemas nós vamos viver mesmo? Problemas nós vivemos, já vivemos no passado, estamos vivendo ou vamos viver no futuro. Se está tudo um mar de rosa na sua vida, meu irmão, eu tenho uma triste notícia para lhe dar: as tempestades virão, sempre elas vêm, sempre elas acontecem. Então sempre nós estamos buscando do Senhor. E esse texto me chama muita atenção por essa condição de que Jesus não pôde realizar muitos milagres. Marcos aqui é muito enfático, ele vai dizer claramente no versículo 5, e não pôde fazer ali muitos milagres. Será que Jesus não pôde porque ele não tinha poder para fazer? Claro que tinha. A própria Bíblia nos mostra que ele vinha fazendo inúmeros milagres, inclusive alguns ele fez ali. Então, poder para fazer, poder para mudar a situação, Jesus teve, mas a situação daquele povo, a incredulidade deles, fez que Jesus não realizasse os milagres. Talvez aquilo que nós estamos esperando, talvez aquilo que nós estamos buscando, talvez aquilo que nós estamos colocando aos pés do Senhor, às vezes não vem acontecendo, porque no nosso coração, às vezes internamente, nós às vezes não cremos que Jesus é suficiente, poderoso para fazer. Talvez nós estamos vivendo como a situação desses homens. E eu trouxe alguns exemplos aqui, que servem para que a gente possa olhar para esse texto, e servir o quê? Para que a gente não cometa os mesmos erros que aquele povo cometeu. Lá no versículo 3, o povo da cidade vai dizer assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Isso mostra o quê? Eles conheciam Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, quem era sua mãe, sabiam a profissão de Jesus. A incredulidade pode ser disfarçada de familiaridade. O que é isso? Às vezes a gente conhece tanto, a gente às vezes está vivendo tanto assim, ouvindo a falar de Jesus. A gente conhece às vezes tantas histórias bíblicas, mas às vezes a gente não tem a sensibilidade de estar na presença de Jesus. O povo reconhecia o poder e a sabedoria de Jesus, mas os olhos deles naturais não conheciam ver além daquele menino que cresceu entre eles. Às vezes nós crescemos dentro da igreja, às vezes nós vimos em todos os cultos, mas às vezes os nossos olhos não enxergam realmente quem Jesus é. Meu irmão, eu te falo que conhecimento não é fé. Conhecimento é bom, a gente buscar informação, a gente conhecer a palavra de Deus, a gente conhecer a Bíblia, a gente ter versículos decorados, isso é muito bom, mas se isso não fizer mudança em nosso coração, se nós não tivermos a sensibilidade de reconhecer quem Jesus é, o poder que Ele tem, o poder que Ele tem de mudar a situação, de nada vai servir. A gente pode viver como esse povo, que conhecia muito bem Jesus, mas não conhecia quem realmente, o poder e quem ele era por trás. A familiaridade com a figura humana de Jesus ofuscou a percepção do divino desses homens. Eles conheciam Jesus o homem, mas eles não conheciam Jesus Deus. E às vezes, nós podemos também estar vivendo isso. Quando limitamos Jesus somente pelo conhecimento, e deixamos de experimentar quem Ele realmente é, isso nos impede de revelar e conhecer verdadeiramente Jesus. A gente tem que tomar cuidado,
Muitas vezes deixamos de crer no agir de Deus, porque estamos presos à forma de como Ele se apresenta. Nós precisamos dar muito além do que somente o conhecimento. Nós precisamos buscar Jesus de coração e de verdade. Buscar Jesus no nosso secreto. Buscar Jesus no nosso dia a dia. Buscar Jesus e confiar que Ele pode nos direcionar. Senão, nós vamos estar como esse povo ali de Nazaré, conhecendo Jesus, sabendo quem Ele é, como muitos conhecem. Jesus, sem dúvida nenhuma, é reconhecido por toda a humanidade, como um homem que existiu, que esteve aqui. Historicamente, Jesus é comprovado inúmeras vezes. Ele é reconhecido até por outras religiões, como um homem sábio. Mas somente nós que aceitamos Ele como nosso Salvador, podemos conhecer Ele de verdade, através do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos viver muito além do que um conhecimento limitado de Jesus. Outra coisa interessante, que me chama aqui também a atenção, no versículo 3, vai dizer que eles ficaram escandalizados por causa dele. Não é um termo comum, não é um termo qualquer. Marcos não usou um termo somente para dizer assim, eles não confiaram em Jesus. Ele vai dizer que eles foram além, eles ficaram escandalizados. Esse termo aqui, ele quer dizer realmente uma rejeição. Eles tiveram rejeição de Jesus. Eles se sentiram ofendidos por Jesus. E às vezes, as pessoas têm vivido isso também. Elas têm se escandalizado com a presença do Senhor. Por quê? Porque ficam orgulhosos demais. Meu irmão, isso é uma coisa séria. O escândalo que nasce pode ser um escândalo de orgulho de reconhecer: quem é esse para fazer algo na minha vida? Quem é esse para poder mudar minha situação? Talvez você fale: Fernando, você está sendo muito exagerado, eu nunca falei isso. Mas talvez lá no nosso subconsciente, lá no nosso coração, a gente pensa isso. Nós, junto com os jovens, lemos um livro agora do pastor Luciano Subirá, e ele falando sobre isso, que ele sofreu um acidente, e ele, mesmo que ele não falasse, mesmo que ele nem pensasse, mas lá no coração dele, ele sabia que ele culpava Deus por isso. Às vezes, lá no nosso coração, nós não acreditamos no poder de Jesus. Às vezes nós estamos como esse povo aqui, nós rejeitamos esse poder. Nós acreditamos mais na força do nosso braço, nós acreditamos mais nas nossas condições, nós acreditamos mais na nossa habilidade de resolver os problemas, nós acreditamos mais na nossa conta bancária, na nossa condição financeira, no nosso carro, no nosso plano de saúde. Talvez nós estamos escandalizando também. Esse escândalo ele surge pelo nosso orgulho. Às vezes a nossa arrogância espiritual impede a nossa humildade de crer em Deus. Sabe, nós nos sentimos tão tão poderosos, tão aptos para resolver as coisas, que nós às vezes não cremos, nós não colocamos, nós tiramos a responsabilidade de Deus. Não que não exista responsabilidade humana, né? Não que não haja nossa responsabilidade de agir nas circunstâncias, mas por inúmeras vezes, meu irmão, nós tiramos essa responsabilidade de Deus, não porque nós achamos que não precisamos, é porque nós se sentimos orgulhosos. Esse escândalo aqui me mostra que esse povo, ele estava o quê? Eles se sentiam melhores. Para que eu preciso ouvir esse homem? Estava aqui do meu lado, desde criança, conheço a família toda, nem rabino ele é considerado, nem estudou nas escolas de rabino. Eles se sentiam melhores. Muitas vezes, Jesus vai nos confrontar a virmos de formas inesperadas, e às vezes, nós vamos tropeçar na simplicidade da visita dele. Nós precisamos, irmãos, termos a humildade de reconhecer Jesus quem Ele é, colocar Jesus no devido lugar do poder que Ele tem, para que a gente também não fique escandalizado, não crie uma rejeição, uma objeção do agir de Deus na nossa vida. Como eu disse, talvez você ache que isso é muito forte, mas eu te falo que nosso coração às vezes pensa nisso.
Eu te falo porque eu me coloco nesse lugar. Eu, às vezes, me coloco assim numa condição de, isso aqui eu consigo resolver. Para que eu vou incomodar Jesus? Mas isso não é incômodo, isso é soberba. E eu oro para que Deus corrija isso no meu coração. Isso falou muito ao meu coração. Terceiro ponto aqui, está lá no versículo 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. A incredulidade, ela vai impedir a manifestação do poder de Jesus. Essa incredulidade, ela fez que muitos ali não fossem salvos. Muitos não recebessem milagres. Muitos não ouvissem a mensagem da salvação. Mateus vai dizer que ele não realizou muitos milagres. E Marcos vai dizer aqui que ele não pôde realizar nenhum milagre, exceto alguns. Às vezes, isso mostra que a incredulidade não apenas bloqueia, mas limita ativamente o que Deus deseja fazer. Às vezes, essa nossa falta de fé, de crer que Jesus é capaz, de crer quem Jesus é, de reconhecer Ele como Deus, impede que Ele possa realizar muitos milagres na nossa vida. Não é que Jesus perdeu o poder, mas o ambiente da incredulidade não permitia que Ele operasse livremente. Então isso é claro, Ele não pôde realizar milagres. A incredulidade impede o agir de Deus. Fé não é apenas um detalhe, ela é o ambiente para que sejam realizados os milagres. Se você quer, meu irmão, se você tem pedido algo, e você quer uma mudança na sua vida, no seu problema, na sua dificuldade, você tem que crer que Jesus é suficiente, somente Ele é poderoso para mudar a sua situação. A falta de fé nos impede de receber aquilo que nós estamos buscando. Creia de verdade, creia no seu coração. Creia que Jesus pode mudar essa situação. Deus quer agir na sua plenitude, mas às vezes nós, com a nossa incredulidade, que estamos limitando o seu poder de agir. Às vezes nós estamos restringindo o poder de Deus agir na nossa vida. Creia, busque o Senhor de todo o seu coração. Mais um ponto aqui que me chama muita atenção, lá no versículo 4. Palavra do próprio Jesus: somente em sua própria terra e em sua própria casa é que o profeta não tem honra. Honra e fé caminham juntos. Se você quer que Jesus faça milagres na sua vida, honra Ele. Honra com o seu comportamento, honra com o seu testemunho, honra com o seu modo de agir, honra com o seu testemunho dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. Honre Jesus com a sua vida. Se você quer que os milagres sejam realizados na sua vida, honra o Senhor. Honrar é reconhecer, valorizar, abrir espaço. A gente precisa entender isso. Se você quer ter uma vida cheia de milagres, aonde o agir de Deus vai estar sempre presente na sua vida, honre ao Senhor. Não deixe de dar honra a Jesus. Dê honra a Jesus pelo aquilo que Ele já fez. Dê honra a Jesus pelo que Ele está fazendo. Dê honra a Jesus porque você está aqui hoje. Irmão, tantas pessoas que não podem ouvir o Evangelho, tantas pessoas que não podem reunir, tantas pessoas que às vezes estão num leito de hospital, não podem estar aqui hoje. Honre o Senhor, agradeça a Ele. Precisamos honrar a presença de Jesus, dar lugar à sua palavra. Receba Jesus no seu coração, busque ler a palavra de Deus, busque Ele em oração, busque Ele através de uma vida devocional. Honre ao Senhor, isso é honra. Quando você declara e afirma que Jesus é Senhor da sua vida, você segue esse Senhor. Os estudiosos falam, que esse termo Senhor aqui na Bíblia, ele era muito mais representativo para esse povo, era um termo muito mais, vamos dizer assim, poderoso. Hoje a gente usa Senhor de uma forma mais, vamos dizer banal, mais ampla. Mas nessa época ser Senhor da vida era ter domínio sobre as ações, ter domínio sobre o coração, ter domínio sobre o andar, ter domínio sobre o caminhar, fazer de acordo com a vontade. Deixe que Jesus seja o Senhor verdadeiro da sua vida, aquele que te direciona, e você dar honra ao Senhor.
dar honra, crer. Isso vai fazer com que as coisas andem juntos. Honrar a presença de Jesus, dar lugar à sua palavra, para que Ele possa agir, que Ele possa encontrar espaço para agir na sua vida. Eu vi uma frase essa semana que eu gostei muito. Falava assim, que a gente não pode viver só de motivacional, a gente tem que viver de treinamento. Eu lembrei do pastor, falando que às vezes é muito bom essa questão motivacional, um acampamento, é muito bom esse ambiente, a gente tem a presença de Jesus ali inflamada na nossa vida, muito presente, e a gente sai dali motivado, mas o motivacional não adianta, a gente precisa de treinamento, e o treinamento é o feijão com arroz, é o dia a dia, ele está na presença do Senhor, está na igreja buscando o Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo músicas cristãs, enchendo o seu coração de coisas boas, como diz a musiquinha das crianças, a boca vai falar aquilo que o coração está cheio, enche seu coração da presença do Senhor, honre Ele, busque Ele. E por último aqui, lá no versículo 6, Jesus vai dizer assim, falando de Jesus, e Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. É interessante, eu li no comentário bíblico que essa palavra admirado, ela é usada somente 2 vezes nos evangelhos. Nesse texto aqui, quando fala que Jesus admirou-se pela incredulidade dele, e lá em Lucas 7:9, onde fala que Jesus ficou admirado pela fé do centurião romano. A mesma palavra que Jesus usou quando ele foi falar daquele centurião que disse para Jesus: não, o senhor não precisa ir na minha casa, uma palavra de ordem do Senhor aqui, o meu servo está curado. A Bíblia vai dizer que ele ficou admirado com a fé daquele homem. A mesma admiração que Deus tem pela sua fé, felizmente ele fica admirado com a incredulidade. O mesmo espanto que causa em Deus de você ser incrédulo é de você acreditar. Jesus, ele se admira daqueles que têm fé de verdade. Jesus se admira daqueles que realmente creem que Deus pode fazer, uma palavra de ordem pode mudar a sua situação. Que você nessa noite pense nisso. Qual a admiração que Jesus está tendo da sua vida? A sua fé é admirável ao ponto de Jesus dizer: eu estou admirado pela fé do Fernando. Eu estou admirado pela forma que ele me trata. Eu estou admirado pelo reconhecimento, pela honra que ele me dá. Eu quero fazer muitas coisas na vida desse homem. Eu quero ser admirado assim. Não quero ser admirado como esse povo, que Jesus ficou admirado com a falta de incredulidade deles. Nós temos 2 grupos que nós podemos estar: dos que têm fé e os que não crê. Dos que creem de verdade, dos que creem e acreditam que Jesus pode mudar qualquer situação, que Jesus pode mudar qualquer problema que você tem vivido. Que você esteja nesse grupo que não impeça o poder de Deus, que você esteja nesse grupo que não vai impedir aquilo que Deus pode fazer, que você esteja nesse grupo que Jesus vai admirar e vai fazer milagres na sua vida. Jesus deseja operar milagres, mas a incredulidade, muitas vezes sutil, camuflada de racionalidade ou da tradição, pode se tornar um bloqueio para o sobrenatural. Que tipo de ambiente estamos criando para que Jesus possa realizar os milagres? Claro que é um grande passo você estar aqui essa noite, no culto da vitória. Você que tem visto aí pela internet, você que tem visto na sua casa, você tem dado um grande passo. Mas eu te chamo para você dar um passo a mais. O passo no invisível, o passo naquilo que você não está enxergando. A igreja, você está aqui essa noite, você está enxergando. Você decidiu estar aqui, então você decidiu procurar ao Senhor. Mas eu quero te chamar agora para você dar um passo além. Um passo de fé, um passo no invisível. E crer que Deus pode mudar essa situação sua. Que Deus pode transformar esse problema. Que esse pedido que você tem trago aqui, nessa corrente de oração, Deus pode mudar. Jesus estava pronto para operar milagres ali, como fez em tantas outras cidades.
mas encontrou um ambiente contaminado pela incredulidade, orgulho e honra, como eu disse aqui. Ele não mudou. Jesus é o mesmo. Era o mesmo que tinha acabado de trazer à vida a filha de Jairo. Era o mesmo que tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Era o mesmo que tinha realizado tantos milagres que não estão registrados aqui. Ele não mudou, mas o ambiente impediu ele de realizar. E aquele Jesus, aquele mesmo Jesus, que curou a mulher do fluxo de sangue, que trouxe a vida à filha de Jairo, é o Jesus que está aqui essa noite, pode mudar essa história sua. Basta que você creia, que você tenha fé, que você creia que Ele pode transformar essa situação sua. Busque com fé e creia que o Senhor vai mudar essa sua história, em nome de Jesus. Não deixa que a incredulidade roube a sua paz e roube a sua vitória, roube o seu milagre. Amém? Queria que você, vamos orar agora, né? Pedindo que realmente o Senhor aumente no nosso coração a nossa fé. A Bíblia é clara. Se você tem sentido falta de fé, peça ao Senhor. Se você não tem crido, se você não tem confiado, peça ao Senhor, busque Ele. Eu queria que você orasse nesse momento, baixasse a sua cabeça. Senhor, como é poderosa a sua palavra. Como é poderoso, Senhor. A gente poderia tratar isso aqui como um evento trágico do ministério de Jesus. Poderia tratar isso aqui como um momento até mesmo que nós poderíamos considerar como um momento ruim do ministério de Jesus. Mas esse momento, Senhor, ele veio até os nossos dias para nos ensinar que nós não podemos, Senhor, ficarmos às vezes tão familiarizados, às vezes tão acostumados com a presença do Senhor, que às vezes a nossa falta de fé, às vezes esse ambiente que cria ao nosso lado, faz nos afastar do verdadeiro Jesus, o Jesus poderoso, o Jesus Deus, o Jesus que pode mudar a história, o Jesus que uma palavra dele somente pode mudar toda a situação. Senhor, que nós não vivemos nesse ambiente. Às vezes podemos estar dentro da igreja e vivendo nesse ambiente de familiaridade, muito próximo de Jesus, mas não conhecendo Jesus verdadeiramente. Senhor, nos afaste todo orgulho, Senhor, de acreditar que nós podemos e não confiarmos no poder do Senhor. Senhor, que nosso coração possa se encher da confiança no Senhor, que nós podamos dar a verdadeira honra a quem merece honra. Podemos dar verdadeira honra ao Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Senhor, e queremos ser admirados pelo Senhor, não como o povo de Nazaré, mas como aquele centurião que creu que somente a palavra, que não precisava da presença, não precisava da presença física, não precisava de nada, somente a palavra do Senhor podia mudar a situação. E nessa noite eu creio que somente a sua palavra somente, Senhor, pode mudar qualquer situação. A minha situação, a situação dos meus irmãos, aqueles problemas que eles têm vivido, aquelas dificuldades que eles têm passado, somente a palavra do Senhor pode mudar essa história. Que nós possamos ter fé e confiar em Jesus, confiarmos no poder dele para mudar toda a história. Senhor, te oramos e suplicamos, nos encha da tua fé. É o que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.